Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus essa noite. Quero cumprimentar aqui os pastores que estão aqui na tribuna, todos os obreiros, presbítero, Valdo, evangelista, diáconos, todos que estão presentes, irmãos que nos honram nessa noite, irmãos do ciclo de oração, cada um dos irmãos, que Deus abençoe, amém? Os irmãos que estão, sintonizados aí na transmissão aí do nosso pastor Dr. Marco, no canal, que estão assistindo, que Deus possa abraçar todos vocês nessa noite, glória a Deus, e que Deus venha abençoar os irmãos que estão presentes, e que Deus dê uma oportunidade para os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, amém? Louvado seja Deus. A leitura introdutória nessa noite, feita pelo pastor Dr. Marco, me chamou a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e quando nós entramos no capítulo 8, versículo 1, ele vem dizendo, irmãos, aleluia, esse versículo 1 que o pastor Antônio Marco leu. Quem quiser, abre para nós, abre aqui o irmão que estiver aqui na tribuna, o pastor, capítulo 8, versículo 1, olha só o que está dizendo. Quem achar pode ler. Romanos 8, versículo 1. Glória a Deus. Quem achar pode ler para nós. Pode ser no meio da igreja, não tem problema. Portanto, agora nenhuma para Cristo Jesus. Agora versículos 5 e 6 do mesmo capítulo, versículos 5 e 6. Mais a inclinação do Espírito. Agora nós vamos ler o texto oficial aqui da mensagem que Deus colocou no meu coração. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? Quero pedir a igreja para me ajudar. Eu vou estar lendo os versículos ímpar e a igreja os versículos pares. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Podemos? Diz assim, irmãos, você que está aí na sua casa, presta atenção nessa palavra nessa noite. João 3, Evangelho de João, porque João tem as epístolas, mas aqui o Evangelho, que vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Versículo 2. Ele disse que alguém pode fazer os sinais? Pode? Alguém pode? Alguém poderia fazer sinais? É o que diz Nicodemo. Ele disse que ninguém, Ninguém, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Viu que pergunta que ele faz, E Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o versículo 6, irmão, vai lá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido
Mais uma vez. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é aquele que aceita Cristo. Amém? Pode sentar em vossos lugares, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que essa noite estava escalado ali, né? Era o nosso evangelista que estaria trazendo a mensagem nessa noite, o evangelista André Juvenil, mas por causa do acidente que ele teve, está se recuperando. Então, hoje, o pastor Valterini pediu que pudesse estar trazendo a palavra aqui nessa noite, a respeito de poder, o nosso querido irmão poder estar trazendo a palavra nessa noite. Amém? Queridos irmãos, eu quero colocar aqui um tema nessa palavra: posicionar diante de Deus. Você tem se posicionado diante de Deus? Tem posicionado, irmão, diante de Deus? Qual a forma que você tem posicionado diante de Deus? Amém? Glória a Deus. Não sou eu que vou ver a sua posição, que você posicionou, mas é o mundo que vai olhar para você e vai saber se você é posicionado ou não, tá? Não é o pastor que vai estar junto com você na sua caminhada, não é o pastor que vai lá estar no seu trabalho, não é o pastor que vai estar no coletivo onde que você está, não é o pastor que vai estar na faculdade onde você estiver, não é o pastor que vai estar lá entre as quatro paredes no quarto da sua casa, não. Quem vai estar lá é o Espírito Santo. E essa noite ele está fazendo uma pergunta: você tem se posicionado diante de Deus? Glória a Deus. Amém? Queridos irmãos, nessa noite, uma breve mensagem eu gostaria de expressar para os nossos irmãos que coisa linda é quando eu estava falando aqui, tem que haver união no altar da casa de Deus. E a união, se não existir união no altar na casa de Deus, se haver diferença entre os irmãos, ou pensamento, ou propósito diferente, não vai ser um operar de Deus da forma que Deus quer operar, porque vai faltar alguma coisa. Então é preciso que todos os obreiros estejam alinhados no mesmo propósito, no mesmo pensamento, disposto a defender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está ficando escassa nos dias de hoje, porque são pessoas que querem defender a palavra, mas você olha para a pessoa, ele não tem nenhum comprometimento com o Senhor, ele não tem comprometimento, a forma que estão andando, a forma que estão falando, então não tem comprometimento com Deus. Então é por isso que nessa noite a pergunta é essa: qual é a sua posição? De que forma que você tem posicionado diante de Deus na sua vida, na sua casa? É verdade aquilo que você está falando? Ou você está falando somente por falar? Será que você acredita no que você fala? Ou você fala porque viu alguém falar? Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, hoje eu quero dizer para os irmãos que uma mensagem bastante conhecida, tanto pelos irmãos que estão presentes, como os irmãos que estão ouvindo essa palavra, que é nascer de novo. O significado do nascer de novo, né? Aleluia! Nós sabemos que Jesus estava já bem adiantado o seu processo enquanto pregava, enquanto ensinava. Por onde Jesus passava era verdade o que ele falava, as obras que ele fazia, tudo que Jesus fazia encantava, tudo que Jesus fazia tinha propósito. E o pecador, ele cantava com Jesus, o pecador, ele ia atrás de Jesus, Jesus atraía o pecador. Aleluia! A palavra de Deus, ela atrai o pecador. Mas eu sempre digo, a igreja que a palavra não ataca o pecado, a igreja que a palavra não confronta o pecado, essa igreja não pode
sua vida. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Maria andou com a verdade no ventre. O anjo do Senhor falou: graciada és tu entre as mulheres, aleluia, porque sobre ti o Espírito Santo vai cobrir e você vai gerar o Emanuel, Deus conosco, aleluia. E Maria andava na verdade, porque a verdade estava no teu ventre. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Sempre Jesus é a verdade, e o caminho e a vida. Que coisa maravilhosa. Então, irmão, Jesus encantava. Até mesmo os sábios, até mesmo os estudiosos, até mesmo os doutores. Aleluia, a palavra de Deus encantava. E isso me chama a atenção, porque Nicodemo, você entra no texto dizendo que ele era um dos principados, era um dos príncipes da corte. Era qualquer pessoa não, meu irmão. Não era qualquer pessoa não. Era um homem de sua época, um homem considerado grande, um homem considerado doutor, um homem considerado sábio, um homem que tinha entendimento, um homem que sabia o que estava fazendo. Mas era um homem que até a idade que ele tinha vivido, tinha um vazio dentro dele, tinha pergunta na vida dele, que ninguém podia preencher as suas perguntas, ninguém podia responder as suas perguntas, aleluia. Isso mexeu com ele, aleluia. E um dia ele posicionou onde que ele estava. Eu creio, lembro o texto que Nicodemo aceitou Jesus. Antes de ver Jesus, ele já tinha aceitado a Jesus. Antes de conhecer, porque ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar das obras que Jesus fazia, e isso mexeu com ele. Queridos, ele era formado, era doutor, desde os 12 anos judeu, já era conhecedor, ele sabia da lei. E ele então sabia que a lei não podia fazer nada por ele. A lei não trazia coisas novas para ele. Ele não estava sentindo. Ele não via a lei curar. Ele não via a lei batizar. Ele não via a lei salvar. Ele só via a lei prender. Ele só via a lei apontar. Ele só via a lei caluniar. Ele só via a lei apontar e desapontar. Eita glória! Tudo isso ele sabia porque era formado, era conhecedor. Eu quero dizer uma coisa que é importante, irmão. Quando o pecador reconhece que ele precisa de Jesus, aleluia, e ele dá o primeiro passo para Jesus, imediatamente quando ele chega na presença de Deus, ele chega todo acanhado, né? Não entendendo muita coisa, perguntando algumas coisas. E depois de um tempo que ele começa a aprender através da leitura, ele começa a fazer perguntas, ele começa a entrar, né, no texto da palavra, e tem palavra que ele não vai entender, e quando ele não entende, ele procura alguém para ensinar, e quando alguém ensina, ele acreditando na palavra, ele se torna uma pessoa sábia, ele começa a mudar a sua forma de viver por causa da palavra, aleluia. E Nicodemos, ele chega diante do Senhor e reconhece que o Senhor era Rabi. Irmãos, a palavra Rabi é mestre. Não era qualquer um que pronunciava essa palavra. Só era quem tinha entendimento. Era só quem conhecia. Era só quem sabia o que estava dizendo. Ele chegou para Jesus e disse: Rabi, tu és mestre, filho de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Os sinais que o Senhor faz, ninguém pode fazer. Eita glória a Deus! Ninguém, aleluia. Ele já tinha feito um diagnóstico do passado, do presente e o futuro, e ele chegou em uma decisão: ninguém pode fazer o que você faz, Jesus. Ninguém pode fazer, Jesus, o que o Senhor faz. O Senhor transforma a vida, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor liberta, o Senhor dá alimento, o Senhor preocupa com a vida do ser humano, porque o Senhor é Deus. E Jesus poderia ter feito outras coisas, que nessa noite o Espírito sopra o meu coração. Jesus podia ter pegado as pessoas que tinham
dinheiro, foi multiplicado o dinheiro que elas tinham. Mas Jesus não fez isso. Jesus multiplicou o pão para matar a fome dos necessitados. Jesus sempre esteve olhando para os necessitados, para os feridos, aqueles que não tinham nenhuma condições, aqueles que eram desprezados, aquelas pessoas simples que ninguém dava nada por eles, que eram desprezados, que não tinham uma voz, que não tinham autoridade para defender. Era esse público que Jesus olhava, era para esse público que Jesus direcionava o teu olhar, era para aquele que estava no pecado, era aquele que estava sofrendo as leis, era para aquele que estava sendo até ameaçado de morte, é para esse grupo de pessoas que Jesus olhava. Aleluia! E isso, irmãos, encantava por onde Jesus passava, porque a sua obra era um fenômeno, mexia com as pessoas, e as pessoas, quem ouvia falar, onde o vento soprava, que falava o nome do mestre, as pessoas queriam conhecer quem era Jesus. Aleluia! E não é diferente hoje, não é diferente, não é? Quando nós estamos na nossa dificuldade, passando as nossas provações na nossa casa, quem nós pensamos? Em Jesus. Porque a Bíblia, irmãos, aqui ela está montada bonitinha, capítulo, versículo. Aqui nós estamos falando dos personagens, só as coisas boas deles, não é? Só as coisas boas, mas ninguém aqui está contando a história na vida real desses homens, o que eles passaram para chegar na direção onde eles estavam. Então é fácil, né? Eu trabalho o dia todo na minha vida particular, ninguém sabe da minha vida, só chego aqui no altar da igreja, estou aqui bem arrumadinho, estou aqui pregando a palavra, as pessoas me olham, mas não sabe o que eu estou vivendo, não sabe a minha vida, não sabe onde eu tenho andado, não conhece aquilo que nós estamos passando. Aleluia, só vê a parte boa nossa, só aquilo que é bom de nós, e o dia que tem uma coisa errada de nós escandaliza. Não é assim? E os discípulos, irmãos, eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus, dia a dia, tudo que Jesus fazia, eles estavam observando. Aleluia! E quando Jesus falou com ele que era necessário nascer de novo, precisava nascer da água e do Espírito, né? Aí ele deu um nó na sua cabeça. Ele, todo conhecedor, um doutor formado, quando Jesus falou que era necessário nascer de novo, tinha que nascer da água e do Espírito, ele ficou numa situação que ele não sabia o que fazer, mas ele lançou uma pergunta para Jesus. Ele falou para ele: mas como pode um homem velho, ele tem que tornar a entrar no ventre da tua mãe e nascer de novo? Olha o que ele perguntou para Jesus. Não foi isso que ele perguntou para Jesus? Não é? Ou não? Ele sabia o que era nascer de novo? Não sabia. Ele não tinha conhecimento do que era nascer de novo. Amém? Porque o nascer de novo tem que abandonar o velho homem. O nascer de novo tem que ser diferente, um bom marido, uma boa esposa. O nascer de novo não pode falar mal da vida do próximo. O nascer de novo não pode ser aquele crente contendeiro. O nascer de novo não pode ser aquele crente mexeriqueiro. O nascer de novo não pode ser aquela pessoa que vê tudo e está espalhando. Não! Ele é uma nova pessoa, porque o Espírito de Deus entrou na vida dele. Ele é uma nova criatura. Agora ele não é mais aquela pessoa que era o outrora. Agora ele está conhecendo quem é Jesus. E quem conhece Jesus quer ficar com Jesus, não quer abandonar Jesus. Porque estar com Jesus é bom. Estar com Jesus é se sente protegido, não é? Quem está com Jesus está protegido. Ele não tem medo do mal, porque Jesus está com ele e Jesus vai proteger. Aleluia! Ele não sabia. Então, irmãos, olha só, o Romano está dizendo que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, mas Deus de que não anda segundo a carne, não é? Olha o que Jesus está falando aqui para Nicodemo: que é nascido da carne é carne. É carne que é nascido da carne. Agora vamos explicar o que é nascido da carne. Presta atenção, irmão.
que é nascido da carne? Irmãos, porque quando a palavra vai dizer nascido da carne, significa criatura de Deus. Criatura de Deus. Aquele homem, é aquela criança, é um bebê que nasce entre um homem e uma mulher. Ele é considerado nascido da carne. E ele vai crescer sendo nascido da carne. Não importa a idade que ele vai ter. Se ele não reconhecer que ele precisa de Jesus, se ele não aceitar o batismo, se ele não aceitar Jesus como seu Salvador, ele é considerado nascido da carne. Ele é carne. Ele só vai ser considerado nascido do Espírito, uma nova criatura, só depois que ele aceita Jesus como Salvador e passa pelas águas batismais. Porque aí ele já é considerado filho de Deus. Porque agora ele já passou pelas águas, ele era criatura, mas agora ele é chamado filho, porque agora ele já passa a ser herdeiro, agora ele já tem herança. Aleluia. Se antes ele não tinha herança, se antes ele era apenas aquele escravo que trabalha para o seu patrão, ele não tem direito na herança, mas quem é filho tem direito na herança. Aleluia. Se você tem uma pessoa que você ama, pode ser a melhor pessoa que você coloca dentro da sua casa para trabalhar para você ou para te ajudar. Pode ter 10 anos, pode ter 20 anos, pode ter 30 anos que aquela pessoa trabalha para você. Tudo que você pede para ele fazer, ele faz. Por quê? Por que ele faz? Porque ele é o quê? Ele é um trabalhador seu. Ou então, como diz a palavra, preso é um escravo. Por que escravo? Porque o escravo, ele não tem o dote de herdeiro, tá? Ele é um contratado, mas ele não tem herança. Não é verdade? Isso significa uma pessoa que ainda não nasceu. Ele está ali, mas ele precisa de nascer para ele ser herdeiro, para ele ter direito da herança. E de que herança, pastor? Nós estamos falando da herança celestial. Nós estamos falando daquela herança lá que nós estamos preparando, estamos cada dia preparando, porque em breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Enquanto estão pregando que Deus vai dar carro, enquanto estão pregando que Deus vai dar apartamento, enquanto estão estudando em faculdade, enquanto o homem está preparando aqui na vida terrena, a igreja está preparando para ser arrebatada, para ser tirada dessa terra. Não estou dizendo que é proibido estudar, não estou dizendo que é proibido ter faculdade, mas com faculdade sem Jesus você não vai morar na glória. Você só vai morar na glória se você tiver faculdade, mas tiver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é séria na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos cada dia que passa aproximando, aleluia, né? Olha só o que diz aqui o versículo 6, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer de novo. Nascer de novo, irmãos, é abandonar o velho homem, é abandonar a velha mulher. Nascer de novo. Ah, pastor, eu já batizei, eu sou batizado, eu participo da ceia, né? Participo da ceia, sou pastor, sou credenciado, tenho um ministério, mas já nasceu de novo? Está nascido de novo? Aleluia, glória a Deus. Tem mesmo comunhão com Deus? Aleluia, é reconhecido por Jesus que é servo dele. Jesus pode te representar em qualquer repartição, com a certeza que você é um enviado dele. Aleluia. O gostoso da palavra de Deus é que ela mesmo faz as perguntas e ela mesmo responde. Diz a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreve Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo: pela árvore conhecereis o fruto. É pela árvore que conhecemos o fruto. Você entra debaixo de uma árvore, você olhou ela e falou: essa árvore aqui é um pé de manga, ele tem que dar manga.
Ou você chega numa fonte de água, água doce, né? Você ali com a sua canequinha para beber água, você tem certeza que ali não vai sair água salgada, porque aquela água é doce. Sim ou não? Amém? Então, irmão, os filhos do reino é como diz a palavra: para onde o vento leva, ele vai. Onde o vento sopra, é o filho do reino, ó. Para onde o vento sopra, ele vai. Aleluia. Sabe por quê? Porque agora ele não manda mais nele. Agora quem manda nele é Cristo. Agora Cristo manda em mim. Se tem aqui dentro da igreja irmãos que ainda manda nele, ainda que acha que ele manda nele, ainda que acha que ele faz o que ele quer, ele faz do corpo dele o que ele quer, ele faz da vida dele o que ele quer, precisa nascer de novo. Porque o nascido de novo não anda pela sua própria vontade. O nascido de novo, ele anda aonde que o vento sopra. Qual vento? O Espírito. Aonde que Deus manda, ele vai. Porque ele obedece à voz de Deus. Porque ele tem compromisso com Deus. Porque ele sabe a palavra de Deus. Ele zela da palavra de Deus. Ele defende a palavra de Deus. E uma coisa que eu quero dizer nessa noite, irmão. Eu sempre diz isso. É preciso ser livre. Livre para adorar a Deus. Livre. Nada pode te impedir de adorar a Deus. Nada. Presta atenção. Não estou aqui tocando de quem tem vício. Não estou falando isso porque o vício, ele existe, não é? Mas quando a pessoa tem um vício, ela não se domina. Quem domina ela é o vício. Se ele bebe, o vício leva ele a beber. Se ele fuma, o vício leva ele a fumar. Se ele usa droga ou pertencente qualquer, o vício leva ele a praticar. Se ele é um viciado em pornografia, não tem jeito. Ele entrou no celular, ele vai para a pornografia. Se ele é um viciado em qualquer tipo de coisa, ele é viciado. Aleluia. Porque não é liberto. Aleluia. Porque aquele que é liberto, ele não tem vício. Porque o Espírito Santo está na vida dele. Porque os olhos dele é ungido. E agora, por onde ele olhar, os olhos dele é ungido. Ele pode olhar para qualquer coisa que não vai trazer dano para a sua vida. Porque os seus olhos é ungido. Porque o teu corpo está em Cristo. Porque ele agora não anda segundo a carne. Porque agora ele anda segundo o Espírito. E quem anda segundo a carne faz a vontade da carne. A carne é lascívia, é pecado, é prostituição, é roubo, é morte, tudo de errado. Mas o Espírito traz libertação e traz vida. Quem está em Cristo Jesus. Só tem vida quem está em Cristo. Já estou finalizando. Só tem vida quem está em Cristo. Não adianta você achar que você é bom. Pode pegar a sua casa, vender, dividir com os pobres. Pode fazer o que você quiser. Se você não nasceu de novo, não entra no reino do céu. Não entra, irmão. Olha o que Jesus disse. Os discípulos tentaram impedir as criancinhas, né? Trouxeram as crianças, né? Vinha trazendo as criancinhas de Jesus. E alguém tentou impedir, né? Que as criancinhas não chegassem. Jesus falou: vizinho, porque tu estás além do céu. Foi Deus que falou. Aí Jesus olhou para a criança, olhou para Jesus, não está vendo aí? Ó? Aquele que não fizer a vez dessas crianças que estão aqui, não entrará no reino do céu. Foi ou não foi? Jesus não diz isso? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus sabe que a gente está maquinando mal contra o irmão o tempo todo. Olha para o irmão assim, com aquele ódio por dentro, não é? Com aquela mágoa por dentro, não é? Mas Deus sabe. Deus conhece o coração, não adianta, irmão. Deus sabe os fios de cabeça na sua cabeça, na profundidade do mar, aonde que o ser humano descer, a presença de Deus ali está, porque é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem onde escapar da mão de Deus. Não tem, irmão. Não tem para onde escapar. Aleluia. Porque Ele é o Rei do universo. Ele é arquiteto e Senhor. Tudo que existe é Ele que fez. O diabo não faz nada, ele só destrói.
O diabo não tem poder de fazer nada. Tem poder de destruir. Quem fez e faz é Cristo. É Ele que faz. Ele que é o dono da vida. Irmão, se nós soubéssemos, se a igreja imaginar o que está preparado para a igreja fiel, que vencer o mundo, nós não perderia um segundo que quer, alimentando o mundo, emprestando nossos olhos, nosso corpo para o mundo, porque nós somos santos. Agora nós somos filhos de Deus. Agora o mundo não gosta de nós. Agora o mundo tem ódio de nós. Sabe por quê? Porque teve de Jesus primeiro. E Jesus falou: qualquer que faz a minha vontade, o mundo vai odiar aquele que faz a vontade de Deus. Se o mundo não está te odiando e você é crente, toma cuidado. Se o mundo não está te odiando, se você pertence à igreja que vai morar no céu, toma cuidado. Se a palavra que sai da sua boca não incomoda o pecador, toma cuidado, porque a palavra de Deus é luz e ela tem que incomodar as trevas. Ontem de manhã, no sábado aqui, na oração das 5 horas da manhã, nós falamos a respeito da luz, né? A luz que não pode colocar sobre um palheiro, esconder a luz, não pode, viu, irmão? Você é luz. Aonde você andar, você é luz. Você tem que falar de Jesus. Não agredi ninguém, irmão. Não agredi ninguém. O Evangelho de Cristo não agride ninguém. Você apenas prega aquilo que o Senhor ensinou. Ele é amor, ainda ele é fogo consumidor. A palavra de Deus, ela liberta. Ela liberta o homem. Ela dá direito ao homem de sonhar. Sonhar com o quê? Sonhar com a nova morada. Sonhar com a nova Jerusalém. E só pode sonhar com a nova Jerusalém aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Olha, ninguém vai, irmão. Não acredite nesse evangelho mentiroso, não. Esse evangelho é anátema. Anátema, esse evangelho que prega que pode ir Jesus a não ser pelo Filho, que pode ir ao Pai a não ser pelo Filho. Não é verdade. Não é verdade. Você só vai chegar ao Pai se você passar pelo Filho. Porque o Filho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá, João 14, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E é engraçado que os fariseus enquadraram Jesus dizendo que Jesus não podia fazer aquilo porque eles eram descendentes de Abraão. E Jesus falou com ele: mas Abraão me viu, e quando Abraão me viu, Abraão me adorou. Aí Jesus deu um nó na cabeça dele: mas como pode? Esse homem é tão novo, ele, né? 30 e poucos anos, né? Como que Jesus pode ter visto Abraão? Há quantos anos Abraão já morreu? Há quantos anos Abraão já morreu? Ele está dizendo que ele viu Abraão, né? Há quantos anos Abraão morreu? Diz assim. Você pode entender que Jesus, ele representa como eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E não há ninguém além de mim. Ele é o que é. E ele é o único Deus que pode nos libertar e nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Que aquilo que eu não consegui alcançar, que o Espírito Santo alcance seu coração, sua vida, e que Deus possa te dar uma oportunidade para mim, para que nós possamos continuar na presença de Deus. Ficamos de pé nessa noite. Eu quero estar agradecendo a oportunidade de poder estar falando aqui do amor de Deus e agradecendo a Deus, que Deus é bom. Esses dias que passaram, nós acabamos aqui passando aí por algumas provações, mas estava um pouquinho no vale,
mas Deus está entrando com a providência, né? Porque Deus é Deus. Deus é o único que pode preencher a tristeza do nosso coração. Se eu fosse olhar para mim, se eu fosse olhar pelos meus problemas, eu não estaria aqui nessa noite. Eu estaria comprimido em um quarto, talvez em um hospital, qualquer lugar, chorando, triste, amargurado. Mas eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus e pensei, melhor sofrer com Cristo do que sem Cristo. Porque mesmo sofrendo com Cristo eu tenho esperança, né? E o homem que não tem Cristo, ele não tem esperança. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer aqui uma oração de agradecimento e pedir aqui para passar aqui para o pastor que vai estar despedindo a igreja nessa noite em nome de Jesus. Essa semana, terça-feira, nossa escola, na terça, na segunda e na quarta nós temos compromisso também, e quinta-feira é o quarto ano da campanha, a renovo, e sexta-feira prossegue oração e sai com o ciclo de oração, amém? E sábado tem uma coisa, é o primeiro sábado, né? É o primeiro sábado. Tá bom, então o presbítero que é o responsável está dizendo que se não tiver um outro lugar onde o irmão pedir um pouco, vai ser lá de frente ao terreno da igreja. Miguel, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Falando uma coisa, irmão, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Um minutinho de oração, só de agradecimento aqui. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Bem? Quero agradecer o irmão, mas a irmã que veio, né, que estão aqui na nossa região. Seja bem-vindo em Cristo Jesus. Se estiver por aqui, segundo domingo da ceia, está de comunhão, venha participar. Sim. Essa bênção aqui que está conosco nessa noite, né? Deus abençoe, meu filho. Saudade, né? O bom filho é a casa torna, né? Tá bom? Amém? A Lívia já é de casa, né? Lívia é de casa, esposa do nosso irmão Adão. Seja bem-vinda em Cristo Jesus. Nós estamos lá na sua casa, tá? Nós estamos lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e ore comigo. Agradece a Deus pela vida, pela palavra que Ele nos deu. Leva no seu coração, tá? Porque a palavra de Deus é a única forma de perfeição em Cristo Jesus da nossa parte. Sem Cristo não tem perfeição em nós. Somente Cristo que pode nos fazer a perfeição nele. Porque sem Ele nós se tornamos pessoas terríveis, mas com Cristo nós somos pessoas diferentes. Amém? Deus, em tuas mãos entrega essa igreja, abençoe os irmãos que estão presentes, abençoe os irmãos que assistiram esse culto em suas casas, abençoe, Senhor, o pastor Antônio Mário, que está através aqui do seu celular gravando e evangelizando, meu Deus, que eu não sei quantas pessoas que possam ser alcançadas nessa noite. Ó Pai, talvez em uma pessoa dessa que ouviu essa palavra nessa noite e voltou para Jesus, onde é que ela está, ó Pai querido, e essa pessoa possa ser alcançada também pelo Senhor através da tua palavra. Abençoe, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só os mãos, por favor. Faça seu pedido em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a Jesus Cristo, e a Espírito Santo de Deus, de lá. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrados, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu cuidar ali do meio. Você já pode concluir já? Gravou? Pode passar? Pode passar? Pode passar.